Valendo, Rodrigo. Beleza. E aí, minha gente, beleza? Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos aqui a mais um encontro. Vai ter um ventilador aqui com um tufão me balançando os cabelos. Eu pedi desculpa a vocês pela direção de arte meio atabalhoada. Seguinte, eu estou tendo esse papo com vocês, que a Luísa está gentilmente mediando aqui, né, Luísa? Valeu pela parceria. André Galhardo está aqui comigo também. Luísa está aí, né, Luísa? Seguinte. Estou aqui. Beleza, obrigado. Deixa eu explicar para vocês. A gente vai ter essa conversa dos Scorsese em um lugar mais inusitado para alguém que faz grandes filmes sobre a gênese da influência italiana, a gênese italo-americana da sociedade estadunidense, que hoje pensa principalmente a questão da inclusão do estrangeiro, a xenofobia, a intolerância, enfim, tudo isso que faz parte desse retrato dos Scorsese. Eu estou falando sobre isso diretamente da terra da família dele, quer dizer, da terra do país. Eu estou a caminho do Festival de Locarno, estou em Milão, num hotel aqui no meio do nada. Então, tipo, estou falando com vocês num lugar que não é minha casa, sem meus livros aqui, mas a gente está improvisando, qualquer conversa é conversa. Antes de tudo, queria agradecer muito a galera aí dos bastidores que mandou as mais variadas perguntas para a gente. Eu estou dizendo a galera dos bastidores, André Galhardo, Luísa, Ricardo, a minha turma aí de produção do Cinema 365, que está ajudando para caramba aqui nessa conversa. Uma conversa que apareceu a partir do Festival de Cannes, uma aventura muito doida que a gente começou lá, acompanhando o ritual da Croisette desse ano, que terminou com a vitória do Ruben Östlund e seu Triangle of Sadness. E já para a gente começar o nosso papo aqui, queria só fazer uns antecedentes aqui. Tem gente que já vai... Luísa, você vai me passando as perguntas. Queria muito que você já fosse mandando perguntas aí via YouTube. A gente está fazendo esse encontro para a gente dar uma aquecida para receber as coisas de vocês. Muito do material de hoje está vindo do que vocês me passaram, tá? Eu acho que isso é importante. E queria chamar a atenção, porque resolvemos fazer o que fazemos, e vamos sim começar, pelo seguinte: se você queria muito saber o que vocês acharam aí da jornada Scorsese que a gente teve até aqui, que culmina nessa masterclass desse 3 de agosto aqui, no momento que Locarno está abrindo a sua seleção de número 75, com trem-bala do Brad Pitt. A gente está aqui falando do Scorsese, falando do cinema de máfia e da sua representação, falando, na verdade, das diferentes vertentes do cinema, desse pilar aí da nova Hollywood, desse pilar do cinema americano. Queria saber se, de alguma maneira, queria já as respostas de vocês, aí Luísa vai me passando, que chegar pelo YouTube, Luísa, pelo WhatsApp, se essa nossa jornada o que ela já ajudou vocês a refletir, de que maneira ela mudou o olhar de vocês. Eu acho que isso tudo é importante aí para a gente pensar. Queria chamar a atenção também para o seguinte, explicar aqui, falei para vocês de Cannes, né? A gente começou essa brincadeira num papo que eu tive com o André Galhardo sobre a relevância de Cannes para a construção, para a consolidação de grandes vozes autorais no audiovisual. E não por acaso, o Scorsese, que é o tema do nosso papo aí dessa noite, é um diretor que foi consagrado por Cannes a partir do Mean Streets, em 1973, que foi exibido na quinzena dos realizadores, e na sequência com o Taxi Driver, que concorreu e ganhou a Palma de Ouro aí de Cannes. Enfim, vocês estão revendo aí os temas das aulas aí que a gente acompanhou. A gente falou dos documentários, a gente falou do cinema dele da fé, a gente falou, tem aí uns closes meus bem curiosos. A Alice não mora mais aqui, né, para a gente trabalhar as parcerias dele com grandes atrizes do cinema, enfim. Acho que a gente foi pensando nesses encontros diferentes vertentes
de uma obra que se cristaliza no longa-metragem a partir de 1967. O que eu quero falar hoje aqui é o Scorsese que a indústria não mostra. O Scorsese fez a discussão lá, bastante polêmica, sobre a Marvel, né? Os filmes da Marvel, os filmes de super-herói não serem cinema, enfim. Isso criou uma grita. Eu me lembro que a gente, de ouvir na época, em 2019, quando isso saiu, tinha gente que dizia assim, quem é esse Scorsese na fila do pão? O que era uma pergunta assustadora. Não por acaso vocês estão vendo aí a imagem do Scorsese nos Sonhos do Akira Kurosawa, que a gente vai, na verdade, repassar a carreira dele como ator também hoje aqui. Deixa eu só falar um pouquinho. O André sempre me diz que é importante eu falar de mim aqui. Nem todo mundo me conhece, eu sou Rodrigo Fonseca, sou crítico de cinema, roteirista, porque eu já tenho uma sensação de família com essa turma que a gente vem levando, essas turmas que vêm sendo construídas desde lá de Cannes. Mas eu queria primeiro explicar uma coisa, e eu preciso mostrar uma imagem para vocês, assim, a imagem que eu queria que viesse a primeira para mim aqui, é essa imagem aqui. O Scorsese com Stephen Frears no Festival de Cannes, já que a gente falou da Croisette, em 2007. Foi o ano que foi lançado, o Stephen Frears era o presidente do júri na ocasião. Isso foi a primeira vez que eu entrevistei o Scorsese. Foi absolutamente emocionante. E eu me lembro que na plateia, junto comigo, quer dizer, na plateia de críticos, jornalistas, para fazer perguntas, estava o hoje grande realizador brasileiro, pernambucano, Kleber Mendonça Filho, do Bacurau, do Aquários. O Kleber é jornalista de formação, é crítico de cinema, e eu me lembro que na época de ele perguntar para os vários realizadores que construíram a World Cinema Foundation, que é a instituição que o Scorsese fundou nessa data para preservar filmes e manter viva a memória do cinema, ele fez uma pergunta sobre a questão tecnológica da imagem, o quanto pensar em preservação é pensar em tecnologia. E essa pergunta do Kleber me faz pensar que tudo que a gente trabalha em relação ao cinema, a gente está trabalhando na questão do industrial junto. E não por acaso o Scorsese tem uma frase que é quase que um mantra para ele, 2 para eles, 1 para mim. Ou seja, eu faço 2 filmes para a indústria, 1 filme para mim. Mas eu queria, já que o André me pediu aqui para me apresentar para vocês em relação ao Scorsese, eu vou mostrar 2 coisas logo de arrancada aqui que definem o meu amor por esse grande realizador, sobre quem a gente vai falar hoje aqui. Queria contar uma historinha para vocês. Luísa, está vendo aí a imagem da Sharon Stone, né? Sim. Vamos lá. Vou mostrar uma cena para vocês e eu vou falar um pouquinho do bastidor dessa cena para mim. Essa sequência é considerada por muita gente a súmula do amor romântico no cinema do Scorsese. Se ele, em algum momento, conseguiu falar de amor na plenitude de contador de história, foi nessa sequência. E onde é que isso tem a ver comigo, para me apresentar para vocês? Eu vi Cassino quando eu tinha 16 anos, e foi a única vez que eu arrumei um jeito de sair mais cedo da escola, porque eu sou um mega CDF, e para ir ao cinema. E, em vez de eu, como bom CDF que fez, em vez de eu sair escondido da escola para ir ao cinema, eu pedi a professora para me liberar para ver o Cassino, porque era num horário completamente impraticável para eu poder assistir. Eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, eu venho do Complexo do Alemão, de Bom Sucesso, eu estudava na Penha, no colégio, nessa época, e esse filme tinha uma sessão vespertina, 1 e pouca da tarde, que é um filme bem longo, no Norte Shopping, então eu tive que sair direto para o cinema, e a reação que eu tive ao ver essa sequência na tela grande, esse foi o primeiro Scorsese em tela grande que eu vi na vida.
E aquilo absolutamente abriu os meus horizontes. Estou compartilhando essa questão afetiva com vocês, para vocês terem uma noção de com quem vocês estão conversando aqui, e uma questão um pouco mais da ordem dos afetos. Quando eu vi essa sequência, eu fiquei muito surpreendido pela maneira como ele incorpora a música numa proximidade da violência. A gente tem uma garota de programa, Ginger, diante de um chefe de cassino ligado à máfia, que joga aquelas fichas em detrimento ao homem que foi violento com ela. Ao mesmo tempo, tem um monte de seguranças ali armados, cercando todo mundo, e rola um apaixonamento numa entrada de uma música absolutamente ultra-romântica que breca o clima de tensão que ele, a partir da sua relação com a montadora Thelma Shoemaker, estabelece ao longo de uma narrativa longuíssima. Assim. Eu revi esse filme em 99, na televisão, na Globo, numa dessas sessões de fim de ano da Globo, na tela quente, uma tela quente brilhantemente bem dublada, com o seu Hélio Ribeiro, que é um grande ator de teatro, sempre faz o Freud aí nos palcos do Rio, dublando o De Niro, e Mário Jorge, que é a voz habitual do Ed Murphy, dublando Joe Pesci. Eu me lembro de ter ficado Vera Miranda, uma das vozes mais incríveis da dublagem brasileira, dublando a Sharon Stone. Esse filme depois foi redublado, enfim. Acho que a dublagem é importante, e a dublagem justamente vai passar por um outro desses momentos meus de afeto que eu queria frisar com vocês. Vocês vão ver um trechinho de um dos filmes que eu acho menos badalados dos Scorsese, mas mais potente da obra deles, que é o Life Lessons, que é um dos trechos do Contos de Nova York. Eu ouvi duas crianças no restaurante ontem. Uma disse, o que é pudim de chocolate? A outra disse, é bom, parece mousse de chocolate. Nick Nolte, dublado por Newton Lamata. Por que estou com a sensação de que não vou ver seu trabalho hoje? Não há nada para ver, é a roupa nova do imperador. Eu vou ser massacrado. Bom, deixe-me ver o que tem, eu acho... Acredite em mim, é uma droga. Eu estou aqui dentro, só quero ficar deitado, estou sem inspiração. Se não consegue trabalhar, pelo menos pode comer. Saia comigo. Não posso, eu tenho que pegar minha assistente no aeroporto. Eu não sei por que ela não pode pegar um táxi como todo mundo, mas... Tá bom. E quando você acha que seria bom eu voltar? O show é em 3 semanas. Esse é um filme que lida com zoom, lida com closes. O Scorsese, num espaço pequeno, que é um ateliê de um artista plástico em crise, numa crise de amor, ele utiliza toda a gramática do cinema possível e imaginável, fazendo referências a trabalhos cinematográficos do Andy Warhol, que foi uma das influências dele, e principalmente usando influências de um filme sobre o qual eu já falei com algumas turmas aqui que nos acompanharam, que é o Scorpio Rising, do Kenneth Anger, que é um curta-metragista americano, escritor. Vou botar aqui o nome para vocês, Scorpio Rising, que é uma das grandes referências para a construção da ideia desse universo das artes plásticas americanas. Eu vi esse filme na televisão, dublado. Eu trouxe essa dublagem para vocês como uma provocação, um pouco também para vocês conhecerem a figura do Newton da Mata, na verdade a voz do Newton da Mata, que foi um dos gigantes da dublagem brasileira. O outro ator está sendo dublado pelo Zé Santa Cruz, que está aí conosco até hoje, um grande comediante brasileiro. A dublagem alfabetizou todos nós, todos nós. Então, eu achava importante apresentar esse filme da maneira como eu vi para vocês, que também é um Scorsese inusitado. O Scorsese me chegou pelo amor, e eu estabeleci com ele uma relação de amor muito grande, pelo fato de eu vir de uma origem suburbana, que eu também sou filho de imigrantes, ele é filho de imigrantes italianos, eu sou filho de imigrantes portugueses, enfim. O cinema foi uma maneira de eu me conectar com as origens europeias, origens lusas, né, ibéricas da minha família. O cinema foi uma maneira do Scorsese se conectar com as origens italianas, né, de origem dele. Eu queria que vocês vissem tal qual eu conheci aqui, para entender a perspectiva do romantismo na obra desse realizador e para entender, sobretudo, filmes que não são os filmes centrais, filmes que muitas vezes são filmes periféricos, é o que um pouco eu vou falar hoje aqui, nesse lado que a indústria não mostra, para a gente tentar entender o desenho desse gênio,
para além das obras-primas, para além das obras que são as mais faladas, porque eu acho que existe uma certa tendência no estudo cinematográfico de a gente trabalhar sempre com as obras que são os pilares dos diretores, né? Sem a gente entender o coletivo das obras. Antes de seguir aqui, eu acho que uma coisa que é importante, queria agradecer muito as respostas que vieram aqui de quem acompanhou a jornada. Vera Assunção, Vera, muito obrigado, ajudou muito a refletir sobre cinema. O Paulo Mibielli, acho que eu pronunciei certo, né, Paulo? A jornada me ajudou a refletir, mas não conseguiu ver ou ouvir tudo, era muito material. Essa é a ideia, é dar uma gincana para vocês mesmo. Chegou uma outra pergunta aqui, outro comentário aqui, dizendo que ampliou o olhar, queria agradecer a Maranhense que está assinando. Mônica, questão das máfias e das milícias em relação ao Estado e ao poder. Eu vou comentar um pouco sobre isso rapidamente aqui com vocês, já que eu mostrei o Cassino. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu acho que é importante. O Scorsese, só para a gente fazer um mapeamento histórico aqui, até para também quem não acompanhou as aulas. Existe uma geração americana que se forma em cinema na década de 60, se forma a partir de uma experiência muito vívida, que é a experiência da cinefilia, e a experiência do cineclubismo. As pessoas elas começaram a ver vários filmes e entenderam que não era bastante apenas ver os filmes de seus países, era necessário contato com outras civilizações. Não por acaso, nos anos 90, o Scorsese apoiou muito um filme grego chamado Brides, Noivas, com essa tese de que era importante que outras línguas que não o inglês fossem ouvidas nos Estados Unidos, nos cinemas, e nos cinemas do mundo inteiro, para que as pessoas entendessem que o cinema é um lugar de contextualização de conflitos sociológicos, mas é um lugar, sobretudo, de afirmação das lutas identitárias. E uma das lutas identitárias centrais é a relação que a gente estabelece com o nosso país de origem, com as nossas nações de origem. E isso é um desenho, é uma provocação, é um caminho que vai delinear a carreira do Scorsese como um todo, ao longo de toda a sua trajetória. E existe uma questão, eu acho que essa pergunta sobre a máfia, a relação da máfia, da milícia, é fundamental para a gente entender. Por que a gente estuda muito, ou por que a gente vê muito o Scorsese associado a esse universo? De uma certa forma, a noção da máfia, a noção dos grupos de banditismo social, era uma forma de os bolsões migratórios tratados com um certo coeficiente de preconceito, um preconceito de pertença, ou seja, essas pessoas não nasceram ali, essas pessoas não são dali, esse lugar não é delas, encontra no Scorsese, por ele ser filho de pessoas que vieram da Europa para os Estados Unidos, ele ser originário de uma família de estrangeiros, né? Ele está trabalhando diretamente com essa questão da aceitação dentro de um território que se funda com o projeto ser a Terra das Esperanças. E nessa Terra das Esperanças, a ideia da máfia é uma ideia de grupo, de agrupamento, uma ideia de proteção, que é herdada de um modelo de banditismo que já começa nos processos civilizatórios, nos processos sociológicos da unificação italiana na virada ao longo do século XIX, principalmente a partir da segunda década do século XIX. O quanto essa ideia das formações milicianas, mafiosas, é fundamental para isso. Eu acho que a melhor maneira de vocês entenderem esse registro histórico na obra do Scorsese é se reportarem a um filme que ele sempre cita como uma das suas maiores influências, e é uma influência para muitos grandes diretores da história do cinema, que é O Bandido Juliano, Francesco Rossi. Esse filme é um pilar aí para o entendimento dessa construção histórica a quem o Scorsese vai se reportar. Só continuando aqui a questão dos comentários, a própria Maranhense falou uma questão, eu estou usando seu nome, esse nome foi o nome que você deu, tá? Se quiser botar seu nome aqui. Por que você faz apologia à dublagem? Eu gosto, embora eu ache que a palavra apologia é forte, eu gosto, vou te dizer por quê, porque eu acho que é uma maneira introdutória e é uma maneira alfabetizadora, e segundo, aí tem tudo a ver com a minha relação com o Scorsese, com isso que eu estou explicando das máfias.
Eu acho que o grande interesse que o Scorsese despertou em mim é o fato de que ele é um cineasta, ele é um artista que trabalha na contramão da ideia da invisibilidade, ou seja, dar visibilidade àqueles que o processo capitalista invisibilizou de alguma maneira. E eu acho que essas células mafiosas, quando ele humaniza essas células, tirando delas um lugar de juízo de valor do mal, do bem e de mal, como ele trata essas pessoas de uma maneira, ele de uma certa maneira horizontaliza os processos e verticaliza as angústias, ele dá visibilidade às pessoas. Esse meu interesse em falar da dublagem é que eu acho que, por exemplo, eu não sei quantos de vocês aqui já tinham ouvido que o nome desse grande ator que dubla o Nick Nolte nesse filme é Newton da Mata. Foi a voz do Bruce Willis durante muitos anos, até ele morrer em 2006. E eu acho que é importante que o nome seja dado a um artista que alfabetizou a gente. Eu fui alfabetizado no cinema pelo seu Newton. É por isso que eu sempre canto a questão da dublagem. E eu acho que para o Scorsese isso é fundamental. Ler uma última coisa antes de seguir com do fluxo da nossa aula aqui. O Bruno de Alcântara, meu colega de bom sucesso. A obsessão do artista plástica nesse conto é inspirado pela obsessão que o artista tem pela sua musa idealizada, a Rosanna Arquette, e reflete também a obsessão e paixão do Scorsese pelo cinema. O Bruno, cara, uma pessoa por quem eu tenho uma admiração enorme, porque o Bruno ele tem um ritual muito parecido com o meu, ele sai de bom sucesso para ver filmes no país inteiro, no Brasil inteiro, né? No Rio inteiro, correndo na cidade toda. E eu acho que isso tem uma coisa muito a ver com a frase que me fez sair da escola mais cedo para ver o Cassino. Foi uma frase que eu ouvi de um grande amigo, um professor de literatura, Márcio Maia, dava aula no Colégio Nossa Senhora do Brasil, na Penha. O Márcio falava que a cultura é como uma cortesã. Você tem que ir até ela para que ela se abra a você e dê a você todos os seus encantos. Ela não vem até você. Você tem que mostrar ser merecedor da cultura. E eu achei essa frase muito instigadora nos meus ouvidos de adolescente no subúrbio do Rio de Janeiro. E esse foi o motivo pelo qual eu fui ver o Scorsese, e eu sei que esse é o motivo pelo qual o Bruno Alcântara corre atrás do Scorsese por aí. E para terminar aqui, Tânia Braga está dizendo, cara, eu estava pensando nesse filme, Conto de Nova York. Para mim, a parte do Scorsese foi muito boa. Assisti no cinema legendado. Tânia, realmente, assim, a voz do Nick Nolte é incrível, e eu só estou dando uma segunda opção, que é a voz do seu Newton da Mata. E tem uma coisa que veio das aulas que a gente deu aí. Algumas pessoas me perguntaram atores com quem o Scorsese teve uma dificuldade aí de convívio. O Nick Nolte é uma espécie de mito da geração dele, não por acaso um dos parceiros do Scorsese, que é o Paul Schrader, o roteirista do Taxi Driver, tem um dos seus melhores filmes, que é o Affliction, temporada de caça com o Nick Nolte. Nick Nolte foi indicado ao Oscar por esse filme monumental. Perdeu para o Roberto Benigni. O Scorsese trabalhou com o Nick Nolte e tem uma admiração por ele enorme. Já tinha feito esse filme de 89, na sequência, de 91 para 92, ele faz o Cabo do Medo, né? Com o Nick Nolte. O Nick Nolte ele é um primeiro dessa geração dos grandes atores e grandes atrizes dos anos 70. Ele é um dos que realmente é encarado como um galã, ele é uma figura mais apolínea, ali um pouco junto com o Jon Voight e o Christopher Walken, mas é um apolíneo de posturas dionisíacas, de postura politizada, e obviamente não é um ator fácil de se trabalhar em cena, apesar de ser um ator que o Scorsese admira, não é um ator com quem se briga no sentido de uma ruptura, é um ator que é difícil de ser domado, de ser conhecido, de ser domado, de ser moldado, de ser lidado em cena. Isso é um ponto importante. Agora eu queria cair, acho que a gente já comentou algumas perguntas, se chegar mais alguma coisa aqui. Deixa eu dar uma geral desse Scorsese que a indústria não mostra, só para vocês entenderem um pouquinho das minhas inquietações atuais e autorais com ele. Queria mostrar um filme pouco falado, Sexo Marginal, que para mim é um filme que traduz muito a estética do jovem Scorsese, mas a estética que acompanha a geração do Scorsese. Sexo Marginal, Boxcar Berto. Esse filme chegou a ser lançado no Brasil em DVD. Vou botar aqui.
Boxcar Bertha and her boys took what they wanted. No, 50s. It's 50s. Meet Boxcar Bertha, queen of the gun toters. Ooh, invitations, please. I think we got them. Here he is, right here. That's it. That's it. Yeah. The lady would like to say something. Yes, I'd just like to say, this is a holdup. Bertha was a fun-loving gal. Stand up. Sit down. Esse filme é um tributo. Esse filme é um filme de início de carreira do Scorsese, de 72, e ele é um grande tributo à era dos gangsters. Esse filme é um tributo à rebeldia juvenil. Tinha muito a ver com o início da carreira do Scorsese. Retratar os jovens americanos, entender a cabeça de uma juventude que estava escolhendo ir ao cinema para ver filmes mais radicais, para ver filmes que rompessem com uma narrativa clássica e, sobretudo, para ver os grandes trunfos do cinema europeu que chegavam nos Estados Unidos daquela época. E tem um ponto aqui que eu acho importante para a gente estudar, que é o seguinte: o Boxcar Bertha, que é um filme pouco falado, assim como o próprio Mean Streets, que já é um filme de marginalidade, já é um filme de máfia do Scorsese, ele desenha não apenas essa questão da juventude, coisa que liga o Scorsese a vários dos seus pares. Naquele momento da história, você tem, por exemplo, da história do cinema americano, você tem o George Lucas fazendo American Graffiti, Loucuras de Verão, você tem o Terrence Malick fazendo Terra de Ninguém, Badlands, você tem o Scorsese, o Coppola fazendo Caminhos Mal Traçados, ou seja, você tem um interesse muito forte daquela turma de realizadores, você tem Elaine May fazendo O Rapaz que Partia Corações, grandes painéis da juventude. Isso meio liga todos esses grandes nomes aí do cinema americano do início dos anos 70, do início dos anos 60. Só que existe uma coisa no Scorsese que eu acho que singulariza muito o trabalho dele, que é a maneira como ele vai dialogar com as narrativas de gênero, a maneira como ele vai perseguir ao longo do tempo contatos com prateleiras dramatúrgicas que, de uma certa maneira, servem como plataforma para ele criar uma voz própria. O Cassino aqui, Os Bons Companheiros, são efetivamente filmes de gênero, filmes de gangster que ele trabalha. Só que ao longo da carreira, como é, de uma certa forma, um certo clima que existe ali no Sexo Marginal. Mas ele, ao longo da carreira dele, vai trabalhar com vários filões. E ele trabalha com esses vários filões sempre buscando, primeiro, imprimir a sua própria voz naquele filão, ou seja, é um filme de gangster à moda do Scorsese. Isso é uma coisa que a gente chama de autoralidade, que é um conceito que vem do cinema, foi criado na França dos anos 50 para dar nome à identidade de um cineasta, a identidade artística de um cineasta ao longo de uma obra. É quase como se fosse a perimetral estética de um realizador, de uma realizadora ao longo de uma obra, sempre visto de uma maneira coletiva. Mas eu acho que tem um outro ponto que eu queria que orientasse essa nossa conversa de hoje aqui. O Scorsese, nesse seu diálogo com os gêneros, ele também está muito preocupado em manter esse sorriso que está com ele aqui no encontro com o Stephen Frears, que é o sorriso memorialístico do cinema. Trazer influência, não apenas preservar os filmes em si, preservar cópias, preservar matrizes, devolver realizadores às telas. Ele, na época, ele pegou um documentário marroquino, o Transes, e colocou na ribalta, um filme da década de 70, que era dado como perdido. Ele restaurou esse filme a partir da World Cinema Foundation. Inclusive, existe um DVD com isso. Deus, o Diabo na Terra do Sol foi um dos filmes que ele ajudou a promover no exterior. Mas eu acho que o ponto mais importante que me interessa aqui, para entender com vocês essa história, é que esse sorriso dele é o sorriso de alguém que inocula seus filmes, seus próprios filmes, com referências de outros longas-metragens. E eu vou provar isso para vocês mostrando um trecho de como ele vai se apropriar, por exemplo, de uma referência dos cabarés do cinema alemão, do Anjo Azul, como ele vai se apropriar com algumas cenas
ângulos de luz aí de Douglas Sirk, que é o mestre do melodrama, quando ele faz o seu mais importante mergulho na ficção do terreno do musical, que é New York, New York, com Liza Minnelli e Robert De Niro. Be a part of it. New York, New York, these vagabond streets. Esse filme foi inovador em vários pontos na sua época, em 77. Primeiro porque ele é considerado uma espécie de anti-musical por algumas pessoas, principalmente os maiores especialistas do gênero. Na época, até o Jacques Demy, diretor de Os Guarda-Chuvas do Amor, de quem o Scorsese era um grande fã, ele era um grande amigo da esposa, da mulher do Demy, que é a cineasta Inês Vardar, sobre quem a gente já fez uma aula aqui. E na época o Demy falou que esse era um anti-espetáculo, e ele era espetacular nesse ponto. O Scorsese pega um gênero que é absolutamente calcado pelo encantamento, pelo brilho, pelo excesso, e ele esvazia esse encantamento, brilho, traz para um âmbito totalmente diferente. Olha como é que é o enquadramento que ele faz de uma estrela vista de costas pela câmera, cantando sem as convenções mais populistas dessa canção. Esse filme é uma ribalta para Liza Minnelli, de uma maneira como ela só havia vivido antes no Cabaré, em 72. Esse filme é uma espécie de resposta do Scorsese ao Cabaré do Bob Fosse, não uma resposta crítica, uma resposta polêmica, mas é uma resposta de enamoramento. Essa questão dos diretores americanos dos anos 70 que flertam com gêneros diferentes, a gente tem isso em alguns cineastas hoje. Outros que passam por aquela época. O Clint Eastwood, por exemplo, que é um ator que vem da televisão do início ali dos anos 60 com o Rawhide, filma com o Sérgio Leone ali em 64 por um punhado de dólares, mas se funda como diretor nos anos 70 com Play Misty for Me, Perversa Paixão. Ele é, por exemplo, um diretor que está sempre flertando com diferentes gêneros. Faz um noir como Sobre Meninos e Lobos, faz um filme de um drama esportivo como A Menina de Ouro, né? Million Dollar Baby, faz filmes de guerra como Cartas para Yojimbo, assim. E o Woody Allen, que é um cineasta por quem o Scorsese tem um enorme respeito. Recentemente, na live que o Alec Baldwin fez com ele, né, uma grande entrevista com ele, tentando mostrar a relevância dele, para além das polêmicas que hoje não cercam, que eu não vou comentar aqui, mas acho que existem, né? Então, essas polêmicas estão aí. O Alec Baldwin o Alec Baldwin, que trabalhou com o Scorsese também, deixou muito clara a relevância do Woody Allen para essa geração dos anos 70. Que geração é essa? Do que a gente está falando? Por que a gente está aqui discutindo ele hoje? Assim? E qual é a relação com todos esses âmbitos, com todos esses vértices que a gente está abrindo aqui? Bom, e o que torna ele singular para ter um lado que a indústria não mostra, né? Como é o nome desse nosso encontro aqui. Essa geração dos anos 70 é uma geração que, na verdade, começa em 67, com Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas, A Primeira Noite de um Homem, The Graduate, unindo o cinema americano a um sentimento que estava tomando conta do mundo, que é do mundo cinéfilo, principalmente na Europa e na América Latina, que é o cinema novismo, que é um movimento que envolve entender que os filmes podem ser instrumentos de revolução, como os neorrealistas já acreditavam, mas para essa revolução ser possível, é necessário que cada filme seja um processo revolucionário estético em si mesmo. Então, isso é um ponto importante, e o Scorsese é totalmente ligado a esse sentimento, né? a essa investigação de grupo que esse cinema dos anos 70 traz. Eu acho que um ponto que é importante a gente entender cronologicamente, antes dessa geração aparecer, que geração é essa? Bob Rafelson, Jerry Schatzberg, Elaine May, Mike Nichols, Brian De Palma, Steven Spielberg, George Lucas, Shirley Clarke, Melvin Van Peebles, um grande pilar da luta antirracista no cinema, alguns diretores da chamada Black Exploitation, Gordon Willis, por exemplo, Gordon Parks, por exemplo. A gente vai ter Robert Altman, Sidney Lumet, o Sidney Pollack, que é uma grande influência
todos vão entrar nesse bonde. Agora, o próprio Pollack, o próprio Lumet e o próprio Altman, que eu mencionei aqui, quando eu estava falando do Gordon Parks, são diretores que vêm de uma geração anterior, uma geração que abre os caminhos para o Scorsese construir a dele, que é uma geração que a gente apelida de The Maverick Generation, que eram os cineastas que filmavam para televisão, filmavam com a experiência nos estúdios de TV, primeiro trabalhar sempre nesse esquema, né, de trabalhar em lugares fechados, com mais de uma câmera ao mesmo tempo, muitas vezes fazendo narrativas ao vivo. Então, isso dá uma fluidez nesses diretores que leva para o cinema americano da década de 50, do início dos anos 60, uma dinâmica de roteiro, uma dinâmica de diálogo, uma dinâmica de cena muito mais curta, muito mais enxuta, que é um pouco o que a gente vai encontrar em cineastas como Arthur Penn, que já em 65 faz um filme primoroso, recentemente lançado pela MUBI aqui no Brasil, que é o Mickey One, que é considerado um exercício de novela vague no cinema americano. Ou seja, ele é um filme de gênero, ele é um filme policial, ele é um filme de crime, na verdade, um músico que se envolve com a bandidagem, mas ele é, em especial, um filme que tem uma invenção de linguagem bastante potente, uma invenção de linguagem que vai lidar diretamente com uma nova forma de se representar do cinema, novas formas de enquadramento, novas formas de iluminação, uma rapidez que tem absolutamente a ver com a rapidez e a urgência da juventude americana daquele momento. Então, o Arthur Penn, que fez esse filme, foi um dos diretores que influenciaram a indústria para se abrir à juventude da qual o Scorsese faz parte. Se não houvesse o Mickey One, a gente não teria... Esse filme foi um fracasso de bilheteria, mas ele se tornou uma coisa que a gente chama de sleeper, que é um filme que fica muito tempo em circuito. Ele foi se tornando uma influência ali em cineclubes, em projeções à meia-noite, em rodas da intelectualidade norte-americanas, que a gente chama de short bus, que são grandes festas intelectuais regadas a sexo, drogas e rock and roll, ficaram famosas aí na Nova York dos anos 60, dos anos 70, 80 e 90. Então, esse filme era muito falado nessas rodas e ele pavimentou o caminho para a revolução que o Scorsese criou, que é uma revolução de ter uma narrativa de um texto mais curto, de ter takes. Embora você possa ter um plano de sequência, a força do realismo do plano de sequência, você tem a condição de criar uma narrativa mais ágil. Vou mostrar aqui uma prova para vocês de um filme pouco citado, um trabalho pouco citado do Scorsese como realizador, que é o clipe que ele fez para o Michael Jackson, do Bad, da música Bad. Essa música foi muito controversa, porque ela foi criada para vir na carreira do Thriller, né? O grande sucesso do Thriller, e ela não teve o mesmo impacto do Thriller, mas o vídeo do Scorsese virou uma espécie de mini curso de cinema para as gerações seguintes, a maneira como ele lidou com Michael Jackson em cena, a maneira como ele lidou com as representações de periferia americana, com a questão racial. Vamos ver um pouquinho, a gente entender um pouquinho desse plano curto, cortes rápidos, fusão de imagem. This station is Grand Central Terminal. Grand Central Terminal, final stop on this train. Check your lane for personal belongings, watch your step, and have a good day. Grand Central Terminal, last stop. Mapeamento, diferentes personagens da vida americana, interesse por espaços que não são apenas espaços encarados como os espaços sagrados da sociedade americana, a família, mas espaços em movimento, um trem, um metrô, que é um microcosmo de vida. E isso, obviamente, vai estourar. Momento de canto e fotografia e invenção.
Não sei se vocês estão reconhecendo quem está nessa cena com Michael Jackson, Wesley Snipes. Deixa eu chamar uma atenção aqui. Nos anos 90, se vocês olharem a filmografia do Scorsese, existe um grande interesse pelas questões raciais americanas. Ele dá voz ao Samuel L. Jackson numa participação dos Bons Companheiros. Tem o Wesley Snipes aqui, tem o Forrest Whitaker na Cor do Dinheiro, que também é um filme pouco falado do Scorsese. Grandes atores e atrizes negros participaram, né, da obra dele, principalmente ali nos anos 70, nos anos 90, num momento, inclusive, que ele vai produzir o Spike Lee no filme chamado Clockers, que muda completamente, inclusive, papel do Spike Lee dentro da indústria americana. E é um trabalho que, de uma certa maneira, o Scorsese não é nem sempre lembrado, ele nem sempre é visto em seu papel como produtor, com a relevância que ele tem, embora tenha produzido grandes filmes que se tornaram marcos da história do cinema. O Cor do Dinheiro é um filme que durante muito tempo foi lembrado como longa que deu o Oscar para o Paul Newman, uma retomada do desafio à corrupção. Vou ver um trechinho aqui, o jovem Tom Cruise em cena. Nessa época dos anos 90, todas as atrizes e os atores que despontavam, o Scorsese se interessava em dar voz e vez. Но, вернее, не все. Tirar aqui, porque tirar o som que está na versão, na cópia dublada aqui em russo, sei lá, uma cópia eslava. A gente vai ver as imagens, a gente vai falando aqui. Uma coisa que eu queria discutir com vocês, dentro desse olhar de inclusão do cinema americano, eu acho que uma coisa importante que o Scorsese faz no seu trabalho, e eu acho que isso está muito ligado a esse papel dele de ser um promotor da memória do cinema, de colocar diante certas questões, é sempre estar falando da dissonância. Personagens que, dentro de uma sociologia americana clássica, rompem com o status quo. Por exemplo, elencar os jogadores de sinuca como seus mestres, seus personagens, seus protagonistas. Ele vai falar, por exemplo, no caso do Vivendo no Limite, com o Nicolas Cage, dos paramédicos que cruzam Nova York de uma maneira muito corajosa e muito audaciosa, uma Nova York meio bafônica, uma Nova York das ONGs, uma Nova York dos cracudos, enfim. Isso tudo faz parte desse universo do Scorsese e já está nesse universo dele desde lá da experiência que ele faz com After Hours. Então, dar voz aos invisíveis, acho que isso vai aparecer de formas diversas. Mas eu acho que o ponto que eu mais queria mostrar hoje aqui para vocês, né, nessa nossa tentativa de falar mais do Scorsese, ficou me chamando muita atenção mostrar uma coisa divertida para vocês aqui. Eu falei muitas vezes no curso, até então, né, nas nossa mini-aula, nossa jornada, desse filme que eu vou mostrar para vocês, que é o American Boy. Dê uma olhadinha nisso. This was the 4th of July, so it was a big thing. And he had a really big thing. He had a drinking problem, which I did not know about. He was an alcoholic. And everybody in his family knew about it, and they were all keeping the booze away from him. But I was his friend. I mean, I got some camaraderie going. Esse personagem que está aí falando sobre alcoolismo, ele é uma figura única. Esse cara, se apresentava como um marchand. Sabia-se que ele traficava haxixe, umas substâncias ali na América dos anos 70, e ele, ao mesmo tempo, era uma espécie de dandy, que estava sempre nos grandes festas, nos grandes eventos americanos, Steven Prince, e o Scorsese faz um filme com ele em 78, que é o American Boy. Na verdade, esse filme foi rodado em 76, 78, ficou pronto, passou no circuito Public Theater em Nova York, passou na televisão nos Estados Unidos. Esse cara, ele é ator do Taxi Driver. Se vocês olharem no Taxi Driver,
ele é o personagem que vende armas e oferece drogas para o Robert De Niro. Antes da famosa sequência do Are You Talking to Me, tem um cara que vai procurar o De Niro, vai procurar o Travis Bickle, oferecer essas armas, essas coisas que ele compra. Essa figura é o Steven Prince. Por que esse filme me chama sempre muita atenção? Bom, primeiro de tudo, ele faz o Easy End. Deixa eu mostrar para vocês aqui, vou mostrar a sequência dele, vocês vão reconhecer a figura. Esse filme me chamou muita atenção quando eu vi, porque eu vi no Brasil, eu vi esse filme no Festival do Rio, mais ou menos ali por 2010. A Hilda Santiago, que é a diretora do Festival do Rio, para cá numa espécie de seleção documental. Olha aqui a cena dele no Taxi Driver. Ele com De Niro. You got a 44 Magnum? It's an expensive weapon. It's all right, I got money. It's a real monster. Stop at a car at 100 yards. Put a round right through the engine block. Vocês perceberam os cortes que o Scorsese faz? O corte estava no personagem central, do De Niro, conversando com esse visitante. De repente ele corta num quarto de hotel, onde vai ser feita uma negociada. Ele corta para as armas, aí ele corta para a paisagem do rosto do Travis, observando esse instrumento, como ele vai limpar as ruas de Nova York. Mas o que é interessante é que a câmera volta para esse traficante de armas, de drogas, e sem julgá-lo. Esse cara é visto como uma figura... O plano eles dois estão no mesmo plano, não tem uma diferença. Normalmente, o cinema americano ele tinha uma tendência a julgar os personagens. Então, você costumava ver o bem mais alto que o vilão. Isso é uma maneira muito estilizada. Vocês encontram isso muito bem referido na trilogia dos dólares do Sergio Leone. É uma referência que o Leone faz a essa mecânica que tinha nos filmes de cowboy americano. Sempre que você vê o Clint Eastwood, óbvio, ele era mais alto, mas em relação ao Lee Van Cleef, a figura do Lee Van Cleef é uma figura imponente, né? Assustadora. Sempre o Clint vai estar mais alto. O bem é visto mais alto que o mal sempre. O Scorsese ele vai igualar esses lugares. Quem chamou muita atenção para isso foi o crítico Roger Ebert, que escreveu um livro, Ebert on Scorsese, em que ele faz uma espécie de meia-culpa de todas as vezes que ele falou mal, de uma maneira meio apressada que o Scorsese faz, mas a coisa mais importante, olha a cidade que está ali atrás. Falando do Taxi Driver, eu queria colocar uma coisa para vocês ouvirem aqui. Um áudio de uma figura muito importante para o cinema brasileiro, que mandou uma contribuição para a aula de vocês, que é o cineasta José Joffre, diretor de... Vou voltar o áudio dele aqui. Diretor de Dois Peritos numa Noite Suja. Vou explicar por que ele vai entrar aqui agora, justamente porque a fala dele tem a ver um pouco com Taxi Driver, esse universo justamente de incluir figuras que eu estou falando aqui com vocês. O dirigiu dois de violência, são thrillers, da questão do imigrante fora do seu território. E o quanto a imigração é um processo de violência, é ligada a um processo de violência, é ligada a um processo de desterritorialização que pode ser muito perigoso. O Joffre é um especialista nisso, e por conta disso, e também é um excelente diretor de sequências de ação, Vídeo de Achados e Perdidos, por exemplo, e por conta disso ele participou de um debate no CCBB, da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, da qual faço parte, em 2007. Logo depois que Os Infiltrados ganhou o Oscar, ele participou de uma mesa de debate, e eu estava nessa mesa com ele, falando sobre o lugar da violência no Scorsese. E ele gravou esse áudio especialmente para a gente. Escutem só. Rodrigo, eu não... Luísa, está ouvindo aí? Boa. Deu para ouvir o áudio? Deu sim, Rodrigo. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, turma aí. Bom, essa questão que a gente estava falando, estou conversando com o Rodrigo, essa questão do Scorsese, pelo que eu entendi, é isso, né? A violência no cinema do Scorsese. É muito estilizada de uma forma geral para nós todos,
Não é à toa que o cinema do Scorsese, os filmes dele, são tão atraentes. Assim. E tem alguns filmes que deixam você perplexo, são os melhores filmes dele. Taxi Driver, que me lembro a primeira vez que assisti o Taxi Driver, você termina muito impactado por aquele heroísmo improvável ou desconcertante do Travis, né? Eu acho, para mim, foi o filme mais impactante dele e foi, de fato, o filme que lançou ele. E, enfim, Raging Bull também, mais adiante, lá, muitos anos depois, mas o Taxi Driver foi o filme que teve que promoveu, digamos assim, essa perplexidade mesmo com relação à violência, né? Os fins da violência. É um filme realista, não é um filme que romantiza a violência ou que glamoriza a violência. É um filme que tem revelações fortes, assim, e revelações meio incompreensíveis naquele momento que a gente via. Mais ou menos por aí que eu acho, com relação, assim, de improviso, que eu estou falando, assim, sobre o que eu penso da violência e dos filmes do Scorsese. Tá bom? Boa noite, gente. Jofre, obrigado. O Jofre está escutando a gente. Eu queria trazer o Jofre aqui, primeiro para vocês terem a curiosidade de assistir o Dois Perdidos numa Noite Suja, que é um filme que está completando 20 anos agora, em agosto. Ele foi premiado no Festival de Gramado em 2002. O Jofre ganhou melhor direção no Festival de Brasília. A gente está vendo aí um pedaço do Bring Out the Dead, né? O nosso Vivendo no Limite, que também é um filme que lida com a violência. Esse filme é considerado uma espécie de retomada do Taxi Driver, só que em vez de ser um taxista, é um paramédico de ambulância. Ele troca os carros. Quem falou muito bem desse filme num texto seminal foi o Arthur da Pieve, num texto ainda dos anos... Um texto publicado no Brasil em janeiro de 2000, quando o filme estreou. O filme é de 99. Explicar uma coisa aqui para vocês. Na época que esse filme foi lançado, eu vou ligar já ao que o Jofre falou, mas eu queria só contar uma historinha para vocês. Havia uma questão curiosa, que foi 99 é o ano do Sexto Sentido, que é um filme sobre um menino que vê mortos, né? Com Bruce Willis. E nessa época ficou meio em alta essa coisa de filmes sobre fantasmas. Não por acaso, Os Outros, do Alexandre Amenabar, começou a ser feito nessa época, um filme com a Nicole Kidman. E o Scorsese apareceu ali com um filme que tinha um cara que ouvia os mortos, que é o motorista que o Nicolas Cage vive. Um motorista que está sempre abatido, está sempre acabado, que tem como parceiro um evangélico fervoroso que acredita que Deus vai salvá-lo a cada esquina, mas que eles estão sempre cercados pelos espíritos, estão sempre ligados pelos mistérios, e, sobretudo, os mistérios de Nova York. E isso é um ponto que eu vou usar para ligar o Jofre e ligar um outro ponto que a gente abriu, que é a questão do gênero. O Scorsese sacou que essa questão do thriller sobrenatural, do thriller espiritual, era uma questão importante ali para a virada do milênio. E entrou nessa toada, só que discutindo a maneira dele. Tem um outro filme que vocês me perguntaram, algumas pessoas me perguntaram ao longo da jornada, desde que a gente começou na semana passada, que foi o Hugo Cabret. O que é aquele filme que é um filme para criança, supostamente tem a ver com o Scorsese, tem tudo a ver no momento que ele pega um filão ligado ao Harry Potter, que ele se propõe, e faz um filme sobre a gênese do cinema, ao falar de uma Paris que produz um realizador como Georges Méliès, um dos pais do cinema. Ele vai fazer a maneira dele, mas, ao mesmo tempo, ele vai entrar nessa questão da estética dos invisibilizados. Poucas pessoas dão ao Méliès a relevância que ele tem dentro da história do cinema, como um criador, como um dos pais do cinema. A Luísa está me passando umas perguntas aqui de vocês. O Bruno, que está me ouvindo,
falando aqui que os filmes do Scorsese foram importantes para a formação dele. O Bruno, outro dia ele me perguntou, esbarrei com ele numa sessão ali dos filmes em 35mm ali no Estação Botafogo, que eu medio sempre para o Cavi, e ele me perguntou um pouco, Bruno, me desculpe se eu estiver dando um tom para a sua pergunta, não só com as suas palavras, mas mais ou menos foi isso que você me perguntou. Você me perguntou qual é o lugar de alguém que fala da memória do cinema no momento que a memória do cinema está tão ameaçada por conta do lastro que a pandemia deixou e por conta dessa nova cultura dos streamings. E aí o Bruno me tocou na história lá da Marvel, né, da polêmica com o Scorsese. Eu acho que um ponto muito importante que foi trazido essa semana no Brasil, durante a realização da festa, da 8h30 festa do cinema italiano, é um evento que termina hoje no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas segue em algumas cidades do Brasil semana que vem, exibindo filmes italianos inéditos. Tinha um filme chamado Freaks Out, de um cineasta chamado Gabriele Mainetti, que é um cara que faz, dentro do cinema italiano, filmes de super-herói. Ele filmou, por exemplo, Meu Nome é Dig Robot, filmou umas coisas curiosas. E um ponto que ele chamava atenção é que, assim, que esse ataque do Scorsese não era um ataque à Marvel em si, mas é um ataque, ou aquele tipo de narrativa, mas é um ataque à ingerência que os estúdios fazem às produções cinematográficas. Estúdios esses que vetaram, nos anos 80, a feitura da Última Tentação de Cristo com o Aidan Quinn, quando ele o faria, porque ele vinha de um fracasso do Rei da Comédia. E justamente o Scorsese é formado por longas como Mickey One, que eu mostrei para vocês ali, que desafiam essa ideia do cinema de estúdio. Ideia essa com a qual ele já brincou muitas vezes nos seus filmes. Se a gente pega, por exemplo, A Ilha do Medo é totalmente um diálogo com o cinema industrial dos anos 50 e 40. Esse filme aqui, o Espanta Tubarões, essa figura com essas sobrancelhas grossas do lado do personagem do Will Smith, é o Scorsese, brincando com a ideia do consigliere da máfia, ao lado de um mafioso que tem a voz do Robert De Niro, parceiro dele. Isso foi escolhido de propósito, a dedo, para esse papel. Então, o Scorsese já brincou com essa ideia do estúdio, da ingerência do estúdio, várias vezes, né? Até participando de filmes estúdio, filme mais formulaico que o Espanta Tubarões, eu não conheço. Mas existe um ponto que o estúdio bate, que o Scorsese bate, que é a dinâmica de falta de risco que os estúdios trazem, ou seja, fazer filmes absolutamente dentro de caixinhas, elas podem ser muito perigosas a partir do momento que imita os autores cinematográficos, porque ela tende a prender representações em maneiras que não corram risco. Vou dar um exemplo do que eu estou falando aqui para vocês, antes de cair lá no que o Joffre falou. Lembra que eu falei no começo aqui que um dos pontos que me levaram para o Scorsese é a relação dele com o amor, né? As narrativas de amor que ele fez ao longo da vida dele. Alice Não Mora Mais Aqui, aquela cena do cassino que eu mostrei para vocês. Olha isso aqui. Queria que vocês vissem essa sequência. Eu vou explicar um negócio. Para muitos teóricos, a sequência mais importante do Taxi Driver é essa, mais do que o ar do Porque você tem um sujeito que uma narrativa convencional de escuta teria acontecido dentro de uma maneira totalmente introspectiva, uma arma na mão, uma sequência de é uma sequência de amor, uma sequência de pessoas
lançando uma das músicas mais românticas da década de 70. Romântica é romântica doída, tipo Maiara e Maraísa, assim, sofrência. E, ao mesmo tempo, a reação dele, a expressão dele, olhando aquela imagem, que é a súmula do amor romântico no cancioneiro americano, parece da mais absoluta indiferença. Como se fosse um ser que se tornou oco por dentro. Quando o Joff ele fala que a questão da violência do Scorsese é muito estilizada, o que ele se refere é o fato de que há uma turma de realizadores, da qual ele faz parte, que entendem a realização de uma cena de luta, de uma cena de tiro, de alguém com uma arma na mão, não como uma guloseima, não como algo para ser mostrado apenas pela questão catártica da ação, da tensão, mas para fazer um sentido dentro de um contexto sociológico. O contexto sociológico, nesse caso, é a absoluta falta de pertença. E a falta de pertença se materializa na estética do Scorsese numa desterritorialização de signos. O que é uma desterritorialização de signos? Por exemplo, colocar uma música ultra-romântica numa cena que traduz uma reflexão da violência do vazio. Colocar, por exemplo, uma canção romântica no meio de uma briga num cassino. Eu desterritorializo os signos e, ao desterritorializar os signos, eu permito a eles uma nova leitura. A ideia da desterritorialização é uma ideia libertária que só cineastas que se adequam a uma ideia de independência, ou seja, uma ideia de autonomia em relação aos desígnios lucrativos que os estúdios impõem, é o que move a batalha do Scorsese dentro do cinema desde a sua gênese. Mas, hoje em dia, existe um novo lugar, além do cinema, para essa expressão, que é o lugar das plataformas de streaming. Se vocês forem, por exemplo, numa plataforma como a HBO Max, vocês vão encontrar um projeto que eu acho muito maltratado do Scorsese, que é o Vinil, cujo primeiro episódio, o Vinyl, ele dirigiu, com o Bob Cannavale aí, está na HBO Max. A mesma HBO Max que está exibindo Boardwalk Empire, uma outra série que também produziu. Essas séries, essas narrativas serializadas, mostram que o Scorsese está interessado em dialogar, preservar essa ideia dele de autoralidade, essa ideia da independência criativa, também nesses outros nichos, que é um nicho como a HBO, back of your neck, stand up. Ou made you want to dance. Plataformas de streaming. Or go out and kick somebody's ass. Ou seja, desrespeitar normas, desrespeitar o cabresto do mercado, quebrar signos, criar sequências de potência que representam personagens que a cultura tipificou, como, por exemplo, os produtores, gravadoras, produtores musicais, os diretores de gravadora. I haven't seen a band get that reaction ever. They was trying to kill us. Because you made them feel something. Esse é o mundo que o Scorsese vai descascando para a gente. Um mundo que é um espaço dos periféricos. E isso, mesmo nesse lugar dos streamings, é uma luta que ele vem mantendo. Ele fez o Irlandês absolutamente da maneira dele, gastando um orçamento que estúdio nenhum quis dar para ele, para poder, da forma que ele queria, com a liberdade que ele queria, com os atores que ele queria, estabelecer novos olhares sobre os Estados Unidos. Que esse sempre é o ponto central. Assim, tive uma professora na UFRJ, Marisa Scopel, uma professora de design que pensava muito a questão da cultura contemporânea, que ela falava que o Scorsese ele é um geógrafo. Na verdade, o cinema dele ele faz geografia, não é
narrativa estética, pura e simplesmente. Vamos ver um pedacinho do irlandês aqui. Um De Niro rejuvenescido por tecnologias digitais. Dove una rege come te ha insegnato a parlare l'italiano? Contracenando em italiano com Joe Pesci. Dove? Salerno, Anzio, Sicilia, vicino Catania. Catania? Lo sono di Catania. Sì? Sì. Pensavo che tu hai un accento come Catania. Quanto tempo ha stato Aqui tem uma coisa muito interessante, porque ele vai fazer um painel, isso acho que explica muito do que a gente estava falando, do que o Joffre levantou. Ele vai fazer uma história sobre a morte o sumiço, né? Ninguém sabe exatamente, a tese dele é uma morte, do Jimmy Hoffa, que é o grande sindicalista americano. E em vez de ele se concentrar nessa figura, nessa grande recorte épico, ele vai para as pequenas figuras, quando eu digo pequenas, as figuras periféricas, como é o caso de um ex-militar, um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, que volta para os Estados Unidos, depois de uma campanha na Itália, vira um matador de aluguel, vira um matador da máfia, e que vai se tornar, de uma certa maneira, um aliado, um braço direito do Jimmy Hoffa nesse processo. Então, acho que esse lugar de ver a história com H maiúsculo, por histórias com H minúsculo, é uma outra marca do Scorsese. Eu acho que um ponto que muita gente me perguntou ao longo da jornada, que eu vou usar aqui para fechar nossa aula de hoje, é a Última Tentação de Cristo. Porque a Última Tentação de Cristo tem uma coisa importantíssima. Em vez de ele falar do motor, dos motores do próprio Cristo, ele vai falar de Judas, quer dizer, o personagem que vai mover a narrativa, que vai fazer com que Jesus se comporte como filho do autismo, é a figura de Judas Iscariotes, interpretado pelo Harvey Keitel. Vamos ver um pedacinho, um duelo de atuação magistral aí, Judas, Harvey Keitel e William Dafoe, para vocês. I wish there was another way. I'm sorry, but there isn't. I have to die on the cross. I won't let you die. You have no choice, neither do I. Remember, we're bringing God and man together. They'll never be together unless I die. I'm the sacrifice. Without you, there can be no redemption. Forget everything else. Understand that. No, I can't. Get somebody stronger. You promised me. Remember, you once told me that if I moved one step from revolution, you'd kill me. Remember? É sempre o papel do Scorsese empoderar os apóstolos, empoderar as figuras periféricas da Santa Ceia. Isso é um ponto fundamental aí na construção de mundo dele, mapear personagens, fazer efetivamente uma sociologia a cada filme. E na Tentação de Cristo isso não é diferente. Deixa eu trazer um ponto hoje, o filme novo dele, que é sobre um massacre numa civilização indígena americana, Osage, né, que é o chamado Killers of the Flower Moon, que é um episódio que deflagra nos anos 20 a fundação da FDI. Ele vai ser menos historicista, menos ligado ao fenômeno histórico em si, mais ligados aos personagens que mapearam aquele mundo, que permitiram que aquele mundo existisse. Esse é o movimento que ele faz como diretor. Agora, eu queria trazer um ponto aqui para vocês, nesses momentos finais aqui do nosso papo, para vocês entenderem um ponto que eu acho fundamental do Scorsese. Embora o Scorsese seja um cineasta respeitado mundialmente, tanto pelo trabalho dele de preservar filmes, mas como contador de histórias, eu acho que existe uma maneira de trabalhar dele que é muito peculiar. Ele tem a Siquelia, que é uma produtora dele muito particular, ele faz parcerias com outras produtoras, como fez com a RT Features, né, em filme como Ciganos da Tiambra, o Murina, Port Authority, trabalhando aí com o grande Rodrigo Teixeira, que é um dos maiores produtores brasileiros hoje. Mas eu acho que tem um outro ponto que ele faz, assim,
Esses diretores dos anos 70, eles estão acostumados, que vêm dos anos 70, que fizeram sucesso nos anos 70, eles estão acostumados a trabalhar com a ideia da falsa liberdade dos estúdios, né? Os estúdios os contratam com a ideia de que eles podem tudo, mas eles não podem tanto assim. Tem uma conta que chega. É essa conta que chega que o Scorsese singularmente aprendeu a entender. Eu acho que isso, para quem está acompanhando esse nosso curso e pretende fazer cinema, é um ponto fundamental. Tem um diretor brasileiro, Marcelo Galvão, que fez um documentário muito bom chamado Lado B, Como Fazer Cinema Sem Grana no Brasil. Ele fez depois que ele lançou um longa muito bom chamado Quarta B. E o Marcelo tem feito algumas coisas interessantes aí para Netflix, como o Matador, por exemplo. Uma coisa muito interessante no trabalho desse documentário do Galvão é que ele transita por uma reflexão, até o Fernando Meirelles fala nesse filme, muito próxima com o que o Scorsese defende, que é essa ideia da falsa liberdade. O cinema é como um táxi. Você entrou, o taxímetro sobe e ele não para nunca mais. Então, alguém vai te repassar essa conta. É óbvio que quando essa conta ela é paga com uma consagração, por exemplo, se a gente pega um filme como After Hours, que dá a ele o prêmio de melhor direção em Cannes, e que vem depois de um histórico pessoal de fracassos, a recepção para esse risco é maior. Então, obviamente, a conta que, de uma certa maneira, os estúdios vão pagar não é tanto assim. Vão cobrar, não é tanto assim. Mas essa conta é cobrada. E é isso que eu acho que o Scorsese nos ajuda a fazer. Ele nos ajuda a entender o lugar dessa conta que os estúdios secretamente dão a todo mundo que tenta criar da sua maneira. Ele aprendeu isso não apenas na pele, mas aprendeu isso vendo outros grandes diretores penarem com a política dos estúdios, mesmo diretores consagrados como Hitchcock, por exemplo. A gente cita pouco a relação do Scorsese com Hitchcock, mas ele era um admirador. Ele já falou algumas vezes do Vértigo e algumas vezes do Intriga Internacional. E o Kurosawa, que ele viu o Kurosawa penar com políticas de estúdio, penar ao ponto de perder a fé em si mesmo, de entrar em crise, enfim. Então, eu acho que, de uma certa maneira, um ponto que é interessante quando a gente está falando do Scorsese é pensar como driblar isso. Eu queria fechar o nosso papo mostrando uma última cena para vocês, que é uma cena do genial After Hours, de horas. Essa sequência sensacional que vocês vão ver aqui. Luísa, está vendo aí uma cena de um cara na chuva? Ainda não, Rodrigo. Tá com aquele cone. Deixa eu voltar aqui. André já apareceu aí. André, já vou te dar a palavra. Deixa eu só exibir aqui o After Hours. Né? Agora foi. Vamos lá. Sempre tem uma música romântica de onde menos se espera. John Hurt, que foi um grande ator americano nos anos 80, fez A Marca da Pantera. Terry Garr, uma figura importante do cinema dos anos 70 e 80. Griffin Dunne, também diretor. Dublado no Brasil pelo Selton Mello, quando esse filme passou na tela quente. Houve um tempo que o Scorsese passava na tela quente, TV aberta brasileira da estreia. Passou o Cabrinho na tela quente, mas filmes mais ousados passavam na tela quente. I have 97 cents. It's not very much, is it? No, it's not. Do I have to order something? I mean, can I just sit here for a minute? Yes, sure.
Acho que um ponto que me chama sempre a atenção nessa sequência é o quanto entra uma música romântica desterritorializada num contexto de desespero absoluto. O cara que não tem dinheiro vai parar num bar furreca de madrugada, aí a garçonete manda esse recado para ela. Essa questão da desterritorialização, de quebrar imagens, anotem sempre esse termo. Desterritorializar é eu deslocar, deslizar um código de uma certa língua, de um certo idioma, como é o idioma do cinema, para um outro lugar. Para um posicionamento, ele funciona como um corpo estranho. Eu colocar algo extremamente perplexo no meio de uma ambientação de amor, de uma ambientação de romantismo. É esse choque de conceitos que tornam o Scorsese um diretor que tem camadas muito singulares. André, antes de eu te passar a palavra, eu queria falar uma coisa aqui. Primeiro, mais uma vez, agradecer a todo mundo que está aí mandando mensagem, trocando com a gente, agradecer aí o apoio da Luísa, que eu estou sempre trazendo aqui para o nosso papo. Mas eu queria chamar a atenção para uma questão, para te passar a palavra, André. Eu vou te fazer uma pergunta. Você viu Os Bons Companheiros, não viu, André? Tá sem som? Vi sim. Deixa eu te perguntar, o que você acha que Os Bons Companheiros, que é um filme de máfia, de uma célula mafiosa, e esse ano a gente perdeu, na vida real, 2 de seus membros, o Paul Sorvino e o Ray Liotta, o que aquele filme tem de diferente do Poderoso Chefão para você, que é um produtor, que é um publicitário, mas, sobretudo, que é um cinéfilo, na representação de um código que eu acho que pode ser entendido como grande código da obra do Scorsese, pelo tudo que a gente falou hoje aqui, que é a lealdade. A lealdade ao cinema, a lealdade à maneira de se fazer filmes livre e autônoma, a lealdade ao cinema como um patrimônio da humanidade, a lealdade a uma ideia de uma América diversa, multiétnica, multirracial e plural. O que esse filme tem de diferente, por exemplo, de um Poderoso Chefão, ou de um Sopranos, ou de um Peaky Blinders, que eu sei que você é fã? O que você acha? Pois é, na verdade é uma pergunta que eu faria para você, que é uma pergunta muito profunda, mas assim, porque a gente pode ver o que ele tem de diferente, mas também a gente pode ver o que ele tem de em comum com esses outros filmes também, né? E me chama muita atenção uma coisa que eu vejo em comum, talvez, e é até uma coisa colando de você, que você já falou, que eu acho que é muito interessante, que é essa própria ideia do pertencimento, né? De você fazer parte de uma gangue, desde adolescente, né, você começa a falar assim, não, porque eu tenho uma gangue, eu tenho um time de futebol, eu tenho qualquer coisa. Então, assim, o gangsterismo, ele é a radicalização do pertencimento, né? E você, inclusive, na anulação do outro, da morte do outro e tudo. Então, essa coisa do pertencimento é uma coisa que eu chamaria a atenção como uma característica incomum dos filmes de máfia, é o máximo do pertencimento, né? O pacto de sangue, tudo mais. Agora, no Peaky Blinders, por exemplo, eu estou numa temporada que está tendo lá a Vendetta, que tem os mafiosos americanos chegando em Birmingham para ter uma vendetta, para ter uma vingança contra os mafiosos ingleses, assim. Então, a ideia do pertencimento que você colocou pela primeira vez, assim, e eu que tenho um filho adolescente, estou estudando muito isso também, como para o adolescente a coisa mais fundamental do planeta é pertencer a um grupo. E aí as coisas mais loucas podem acontecer. Então, nenhum gangster vira gangster depois dos sei lá, 30 anos de idade, 20 anos. Você vai virando gangster desde a adolescência, imagino eu, né? Desde a família, é tudo isso. Você vai virando gangster desde criança. Então, isso é uma coisa que eu diria como uma característica em comum. Agora, o que tem de diferente? Puxa, aí você me pegou, realmente. O que eu vou pegar a bola, a gente vai jogar aqui, Bebeto e Romário, vou pegar a bola de você.
Primeiro, agradecer, suas colocações foram muito bacanas, mas tem um ponto, e a gente vai ver isso, vai ter uma cena que vai explicar isso para a gente, mas eu vou comentar antes de mostrar a cena aqui dos Infiltrados para vocês, que é um dos filmes preferidos, para mim é um dos filmes preferidos. Eu vi esse filme acho que umas 70 vezes, só no cinema eu vi umas 7 vezes. Deixa eu explicar uma coisa aqui em cima do que você falou. Primeiro de tudo, parte dessa resposta a gente não vai ter hoje, a gente vai ter a partir da segunda-feira, no Cinema 365, quando começa o curso A Máfia no Cinema, a representação do gangsterismo como um espaço de inclusão, como um espaço de resistência, como um espaço de tragédia social, que é um curso que o André criou junto comigo, aí, com a nossa família 365, que a gente começa segunda-feira, e que o André vai explicar para vocês, e que eu acho, assim, eu ficar muito feliz para quem estiver acompanhando aqui a nossa jornada e se inscrever nesse curso. Inclusive, André, a gente tem um sorteio. As primeiras 5 pessoas que se inscreverem de hoje até meio-dia de amanhã vão ganhar um brinde, vão ganhar o romance Como Era Triste a Chinesa de Godard, um romance que eu cometi contra a língua portuguesa, mas, enfim, está aí como um brinde para vocês. Então não é nem sorteio, é brinde. Você está dando esse livro, né? Não vai ter nem sorteio. Os 5 primeiros que se inscreverem vão ganhar. Daqui legal, até então, meio-dia. De hoje até meio-dia de amanhã, tá? Muito bom, Rodrigo. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, para tentar responder a questão que eu pus para o André. Eu vou responder muito mais coisa que isso lá no curso, mas eu vou antecipar aqui para vocês, porque eu acho que é fundamental. Mais importante, eu acho, André, do que a questão da identificação nos seus pares, é a projeção nos seus pares. Nesse momento que a gente está tendo essa aula, aqui na Itália, onde eu estou, aqui em Milão, está sendo exibido um filme chamado Nostalgia, do Mario Martoni, que é um cineasta absolutamente influenciado pelo Scorsese, que concorreu à Palma de Ouro em Cannes esse ano, em que o Pier Francesco Favi, na ator do Traidor, do Marco Bellocchio, vive um construtor que volta para Nápoles para enterrar a mãe, e nesse processo de volta ele tenta correr atrás de um amigo do passado, que hoje é uma espécie de senhor do crime de Nápoles. E o tempo todo, as tensões que são postas pela cidade a ele, antes desse reencontro, será que o cara com quem você cresceu envelheceu como você acha que envelheceu? Ou seja, a pessoa que eu confiava, não apenas as minhas certezas, as minhas inseguranças, os meus planos, mas a quem eu confiei o meu sentimento de honra, o meu sentimento de coleguismo, o meu sentimento de amparo, será que essa pessoa corresponde ao que eu vi? Todas as grandes narrativas de máfia da história do cinema, que nascem de uma centelha sociológica, elas humanizam o crime a partir desse lugar. Do lugar em que aquele sujeito, que é um sujeito dissonante da norma social, ele se vê num grupo, mas ele começa a se perguntar se aquele grupo é o que ele achava que o grupo era. Ou seja, uma frase que tem nos Bons Companheiros. O mesmo Ray Liotta que fala: desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser um gangster. But never rat on your friends. Nunca traia os seus amigos, nunca dede os seus amigos. Não seja um X9. Mas em algum momento talvez isso seja necessário. Que momento é esse em que a ideia do pertencimento, que é uma palavra que você trouxe aqui, que é a ideia da conexão de grupo, que é a ideia da irmandade, ela é quebrada? É essa resposta que o Scorsese nos traz quando ele faz essa sequência aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que é uma convocação. Uncle Jackie was excellent. Fucking guineas. Uncle Jackie. Uncle Jack. Se o DiCaprio é sobrinho do Uncle Jack, ele estaria preparado para entrar nesse grupo criminoso. My girlfriend drinks when she's got her period. What do you get, your period? Get your fucking hands off! Hey.
you know me? No. No. Well, I'm the guy that tells you there are guys you can hit, and there's guys you can't. Now, that's not quite a guy you can't hit, but it's almost a guy you can't hit. So I'm gonna make a fucking ruling on this right now. You don't fucking hit him. You understand? Yeah, excellent. Fine. I fucking know you. I know your family. You make one more drug deal with that idiot fucking cop magnet of a cousin of yours, and I'll forget your grandmother was so nice to me. I'll cut... Toda uma relação de poder se estabelece nessa sequência a partir do momento que fala, eu sei quem é a sua família, e se você fizer mais uma entrega de drogas para esse cracudo do seu primo, eu vou esquecer que a sua avó foi tão boa para mim, que você é sobrinho de quem é. Ou seja, o que o Scorsese está mostrando aqui é que os laços de família são muito importantes para a máfia, para uma célula mafiosa, para uma célula sociológica Pessoal, que nasce da violência. Desculpa interromper, a gente foi interrompido no YouTube. Tá, você volta? Pois é, ele volta automaticamente, só tem que esperar um pouquinho. Você manda aí para os grupos? Foi bom que foi logo, foi no final, né? Não prejudicou muita coisa. André, eu vou só terminar de explicar e te dou a palavra, tá? Claro. Foi ótima aí sua fala, cara. Imagina, graças à sua. Luísa, me avisa quando a gente puder. André, acho que a gente tocou vários pontos aqui, né, para discussão. Ô, Rodrigo, o que só me preocupa é assim, eu perdi o fio da meada como é que fala, do PowerPoint, entendeu? Porque ali no PowerPoint tem aquela hora, então tá, é isso, vocês têm perguntas... É onde eu vou voltar agora. Quando eu então terminar de explicar isso, eu vou voltar. Beleza. Aí você conduz. Aí você me pergunta, eu respondo. É isso aí. São 9h26, então tá ótimo. Acho que foi bom, né? Não precisou ser tão grande essa aula. Acho que tá aí com a energia super legal. E no final Luísa, quando voltar, você avisa, tá? Porque eu não tô sabendo. Tranquilo, só fui escrever lá no chat que a gente tá esperando o retorno automático, mas pode deixar com aviso. Tá, mas é isso aí. Você resolveu dar os 5 livros, não tem problema nenhum. É só separar e a gente posta esses livros aí no correio, tira isso aí da produção, não tem problema. É que você falou, vamos fazer um sorteio, vamos dar 5 livros. Aí eu falei, não é sorteio, então. Você está dando 5 livros para os primeiros que se inscreverem. Legal. Não, tá show. E eu não vi o começo que eu estava com as crianças. Opa. Beleza, voltamos. Gente, a gente foi interrompido brevemente aqui, mas deixa eu voltar aqui. Eu estava mostrando para vocês, eu não sei até que ponto vocês acompanharam, uma sequência dos Infiltrados, The Departed, de Oscar, de melhor filme em 2007, e o filme que deu o Oscar de direção para o Scorsese. Um fenômeno de bilheteria, lançado pela Warner Bros., estava recentemente no site da HBO Max. Eu estava explicando para o André, tem uma sequência que o braço direito do vilão do filme, do grande chefão do crime, né? A ideia de vilão é muito questionada no Scorsese. O grande chefão é vivido pelo Jack Nicholson, e o parceiro, o grande aliado dele, vai fazer uma espécie de entrevista com o DiCaprio para entrar para a célula criminosa. E o DiCaprio, nessa hora, bate num cara no bar, e o cara fala para ele, tem caras que você pode bater, tem caras que eu vou dizer que você não pode, ainda que ele mereça. Esse conjunto de regras, nesse filme, tem uma hora que ele vai virar. O DiCaprio já não vai mais poder obedecer a esse. Tem caras que você não vai poder bater, ele vai querer bater, ele vai precisar bater. É esse limite de desrespeito a um código sociológico, que é um código sociológico de sobrevivência, que o Scorsese mapeia na etnografia da resistência que gravita a obra dele. Eu acho que se eu tivesse que deixar um termo para vocês, um termo que é referendado por 2 autores muito poderosos, Antônio Costa, em Compreender o Cinema, e George Agamben, em Estado de Exceção. Toda máfia é um estado de exceção.
por mais perigosa que ela seja, ela se comporta como um estado de exceção, existe um limite onde esse estado de exceção sai da curva. Ele tem os seus códigos contestados. E é esse lugar, André, é nesse lugar que o Scorsese rompe com uma narrativa do próprio Poderoso Chefão, por exemplo. No Poderoso Chefão, a representação do crime é uma representação numa centelha épica. Eu vou entender a família como uma instituição e como uma família sobrevive, independentemente do que ela faça, que ela seja uma família de grandes maestros, ou seja, uma família de grandes assassinos, é como essa família resiste. No caso do Scorsese, não é como essa família resiste, a instituição não é a família. A instituição é a instituição da lealdade. E o quanto essa lealdade, ela estiliza a sua brutalidade e a sua afetividade quando a realidade é um vetor para ela. Acho que eu tentei te responder, mas eu vou responder mais ainda sobre isso e outras questões a partir de agora, onde vamos dar o próximo passo, André. Que próximo passo é esse? Bom, valeu, obrigado, Rodrigo, aí, super aula mais uma vez aqui. Para mim é um prazer estar trabalhando do plano com você aqui. Para quem não sabe, a gente se conheceu em maio só desse ano, quando o Rodrigo foi para Cannes, né? E a gente começou a transmitir a cobertura do Rodrigo lá de Cannes via WhatsApp para nossos alunos, as pessoas da Minipós que estudaram com a gente e tal. E aí surgiu a ideia de fazer nossos primeiros cursos, assim, criando esses cursos do terceiro trimestre, Cinema Europeu Contemporâneo, que acabou agora em agosto, Máfia no Cinema, em setembro, o Cinema Latino-Americano, todos ao vivo com o Rodrigo. Então, em agosto seria esse é o curso da Máfia no Cinema, que a gente vai aprofundar essa conversa, porque é aquela coisa, parece assim, o Scorsese ele só foi a ponta do iceberg agora. A gente vai poder falar de muito mais coisa. Eu queria, na verdade, que você falasse, Rodrigo, assim, quais seriam as surpresas que você está aguardando para esses 3 encontros ao vivo do que seria um curso de máfia, porque você acha que já mostrou aí o que você é capaz de entregar em relação ao Scorsese. As mini-aulas foram maravilhosas, assim, uma produção perfeita. O que você pensa, assim, por que uma pessoa deveria estudar máfia no cinema? E o que tem além da máfia no cinema aí? Levando-se em consideração que a gente está num Brasil chefiado por milicianos, é muito importante a gente entender esses códigos para que eles não se perpetuem. Primeiro, com todo respeito às posições políticas de todo mundo, eu acho que a gente vai discutir justamente esse lugar da milícia. Toda máfia, toda milícia, ela é, como eu disse, uma forma de resistência de um determinado grupo à margem da lei. E algumas dessas resistências se confundem com a perversão, com a criminalidade, com a brutalidade, com o descontrole, o descalabro. É isso que a gente vai falar. Mas te respondendo precisamente, André, eu vou dar um exemplificar aqui. Em 2008, houve um filme exibido na competição pela Palma de Ouro de Cannes, chamado Gomorra, do Matteo Garrone. Esse filme trouxe o cinema italiano de volta à baila, junto com Il Divo, do Paulo Sorrentino. Um filme sobre um político importante, Andreotti. E uma questão importante desses 2 filmes é que esses 2 filmes são representações da máfia contemporânea. Só que são representações que são totalmente construídas em cima do cinema do Scorsese, principalmente em cima dos Bons Companheiros do Cassino. Eu falei mais cedo hoje, quando estava convocando vocês, de um filme francês, de produção francesa, do Luc Besson, chamado A Família, em que o Luc Besson conta a história de um clã americano que é deslocado para a Europa, para a França. E é um clã mafioso, que vê os Bons Companheiros e comenta os Bons Companheiros. Ou seja, existe, e não existiria Cidade de Deus, que está fazendo agora 20 anos, se não fosse os Bons Companheiros. Então, o que a gente vai entender, não só a influência do Scorsese, mas a influência do cinema de gangster, do primeiro cinema de gangster, do cinema de gangster moderno, e até de algumas séries como O Homem da Máfia, por exemplo. Não sei se você se lembra disso, que era uma série que passava na Globo nos anos 80, com Ken Wall, depois entrou o Jerry Lewis no elenco. O quanto o cinema de máfia contemporâneo está olhando o próprio cinema. Então, para te responder, por que as pessoas precisam se inscrever? Primeiro, para a gente entender em que ponto o cinema está hoje.
Qual é o passado que norteia o presente e aponta para o futuro? 2, o quanto olhar para o próprio cinema significa olhar para a própria realidade. 3, que realidade é essa, em termos sociológicos? Eu estudei Ciências Sociais na UFRJ e eu acho que um ponto que me ajudou muito a entender é o conceito do funcionalismo, que a sociedade funciona como um grande organismo, onde os órgãos precisam funcionar de uma maneira equilibrada. Quais são os órgãos que estão operando simbolicamente de maneira esgotada, fatigada, em burnout? Esse burnout está nos dando hoje um cinema de estilização da violência, numa cinemática plena, que é um filme de máfia, um filme que passa pela ideia de máfia, como John Wick, como Atômica, como o Trem Bala, que está abriu o Festival de Locarno nesta quarta-feira. Então, isso que a gente vai falar nessa aula, que começa com um papo bem afetivo, depois vai para um barzinho, onde 1 hora a gente tem para falar, onde eu vou debater os PDFs das aulas, a gente sempre tem um material visual, um material importante. E como é que são esses bônus, André? Assim, eu acho que é sempre melhor para você explicar isso aí. Explica para a galera. O que eu diria, assim, só para complementar essa questão assim de o que é estudar cinema, né? O que é fazer um curso de cinema. Eu mesmo, até pouco tempo atrás, nunca tinha feito. Estudei na UFRJ também, estudei comunicação, e o que eu acho muito interessante é que, às vezes, a oportunidade de estar aqui com você e fazer um curso de cinema é muito mais do que cinema. É a gente botar a nossa cabeça para pensar a partir de uma provocação criativa. Sim. E a partir de uma coisa que a gente ama, que é o cinema. Então, a gente começa a refletir. É uma coisa que facilita a nossa reflexão, é uma coisa bem Paulo Freire, até, porque a gente deseja entender aquilo melhor, mais a fundo. Por que a gente deseja? Porque a gente ama aquele filme, a gente ama aquela obra, a gente ama aquele personagem. E aí, tendo você para colocar esse contexto, é muito interessante. Então, pode ser que você seja um advogado, pode ser que você seja uma professora, pode ser que você seja qualquer coisa. Você vai botar a tua cabeça para funcionar a partir do cinema também. E aí, por isso, como a gente já produziu aqui no mês passado o curso do Cinema Europeu Contemporâneo, que foi super legal, e a gente produziu essas masterclasses do Bergman, do Almodóvar e agora do Truffaut. Volta só um pouquinho na Inês Vardar, falar, Rodrigo, por favor, das masterclasses. Da Inês Vardar, a gente... Volta naquele bônus, por favor, Rodrigo, por favor. A gente falou, poxa, isso aqui está pronto, isso aqui está gravado. Sim. E a gente usou isso como material de apoio do curso de Cinema Europeu Contemporâneo. Nada mais lógico do que oferecer para os alunos da máfia essas masterclasses também. Elas não são masterclasses que estão no YouTube abertas, só a Inês Vardar está aberta, porque a gente quer conciliar isso, conteúdo gratuito para todo mundo poder consumir, como essa jornada Scorsese, e ao mesmo tempo um conteúdo pago, profissional, que remunera a nossa equipe, que remunera equipamento e tudo mais, através de inscrições. E aí, nessa hora, quando a pessoa se inscreve, ela tem acesso a esses materiais exclusivos aqui, como essas masterclasses. André, deixa eu pensar só uma coisa aqui em cima do que você sempre vem trocando comigo, para todo mundo entender aqui. Assim, eu sou um repórter de cinema, mais do que um crítico. Eu gosto muito da maneira como um mestre que eu tive na redação, Nelson Roineff, que nos deixou há pouco tempo, definia a FIPRESS, que é a grande instituição de crítica do mundo. Ele chamava de Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica. Não é de crítica. Ele usava imprensa porque ele achava que existem jornalistas que fazem investigações por meio de entrevistas, de ensaios, de artigos, que elas às vezes são mais ricas do que uma crítica, ou tão ricas quanto. Quando a gente começou a aula hoje, um esquenta, algumas pessoas mandaram mais perguntas, me perguntaram uma referência de livro de cinema importante. Eu citei o Peter Binskind, que escreveu Easy Riders and Raging Bulls, que é o grande livro sobre o cinema americano dos anos 70. O Easy Riders and Raging Bulls, ele é um jornalista, ele não é um crítico. E ele foi importantíssimo para a consolidação vamos dizer, para a consolidação da memória do cinema americano naquele período. Importantíssimo. E ele é um jornalista, um entrevistador, um ensaísta, não é exatamente um crítico. Então, isso é um ponto importante que eu acho que a gente faz. Segundo, para te responder, quando você responder a questão de método aqui, cara, assim, eu sou um repórter, fundamentalmente. Então,
a maneira como eu trabalho é uma maneira valorizando muito a questão que me perguntou, isso foi a Thaís, que acompanhou o nosso curso de cinema europeu. Eu trabalho muito como preocupado com a informação, de trazer para vocês fatos, referências, e principalmente de querer que vocês acompanhem certas coisas. Eu peço desculpas às vezes que eu falo muito rápido, mas é porque pela naturalidade, pelo volume de coisas aqui, e até rever essas masterclasses, é uma maneira de encontrar essas referências que eu dei e repensar todas elas. Agora, André, uma coisa que eu acho que a gente nunca conversou, eu acho que existe um desenho que inconscientemente eu trouxe para as minhas escolhas, que foram tiradas de pedidos que os alunos previamente, né, que acompanharam a gente em Cannes trouxeram, que é tanto Bergman, Almodóvar, o François Truffaut, a Inês Varda, os movimentos que eu falei todos, a Primavera Romena, o Outono Húngaro, o Novíssimo do Cinema da Finlândia, que eu falei no curso de cinema europeu, eles são movimentos de inclusão, de invisibilidade, de colocar em primeiro plano sentimentos ou atores sociais, atrizes sociais, antes invisibilizados. A maneira como o Bergman vai falar de Deus, a maneira como o Bergman vai falar dos sentimentos, é uma maneira como nunca havia sido podida ser articulada antes por uma questão moral. Então, a gente está sempre nessa franja. Essa é a escolha de personagem. Dito isso, eu acho que uma coisa... Eu volto ao que você falou, né? A gente tem toda essa jornada Scorsese, a gente produziu uns 7 vídeos aí, né, André, culminando com essa masterclass de hoje. Para quem quer se inscrever aí, cara, é menos que o ingresso de cinema, né? Fala um pouquinho só dessa coisa dos valores, André, que eu acho que isso é muito importante. Você está sem som, você está sem som. O curso custa R$ 197,00 à vista, ou 12 parcelas de R$ 19,66, que é uma coisa que a gente julgou factível e dentro desse pacote todo, que inclusive envolve a própria jornada do Scorsese, para ela ser vista e revista, que ela sai do ar até do domingo. Então, o valor do curso é aquele. Enfim, e tem uma outra coisa, Rodrigo, volta nesse da garantia, por favor. Tem uma coisa, eu acho que interessante, que é isso. Quer dizer, a gente brinca que, como seria bom, né, Rodrigo, se você pudesse recuperar pelo menos 20% do dinheiro que você gastou em ingressos na sua vida com ingressos que não valeram a pena. Então, aqui, quem tiver afim de ver, quem tiver curioso, quem já tiver o desejo consolidado de falar, poxa, legal, quero fazer esse curso, vai lá e se inscreve e pronto, né? O link vai estar logo depois, eu vou mandar nos grupos de WhatsApp agora. Mas tem essa questão, a gente pode, você pode se inscrever, ver a aula de segunda-feira e sentir, poxa, é isso que eu acho legal. Se não for isso, não tem problema, é só cancelar na própria plataforma Hotmart e você tem o dinheiro de volta. Quer dizer, não dá para isso, quem dera se no cinema fosse assim, né? Então, basicamente, a garantia é essa. E o link é aquele, tem a Letícia que é a nossa equipe de suporte. Que é a super parceira nossa, está sempre ajudando a gente. Pode ajudar quem tiver qualquer dúvida para se inscrever, porque acho que na pandemia também teve uma novidade, né? Na pandemia, muitas pessoas começaram a se acostumar a ver o Zoom, fazer cursos e tudo mais, então muita gente já aprendeu a fazer isso, mas muita gente ainda não aprendeu. Então, a Letícia pode ajudar a conduzir uma inscrição, mostrar como é que funciona, mas, basicamente, o grupo de WhatsApp da turma facilita tudo. Assim como tem o nosso grupo de WhatsApp, que hoje eu passei lá o link do encontro e tudo mais, todo mundo vai fazer parte de um grupo de WhatsApp, a gente passa o link do encontro do Zoom, o Rodrigo dá um show aí, como vocês estão vendo, depois a gente compartilha o PDF da aula. Depois o Rodrigo compartilha sempre áudios complementares, sempre estão coisas acontecendo, sei lá, em agosto, por exemplo, não sei se vão ter estreias de filmes e tudo mais. E é basicamente essa a nossa experiência. Queria perguntar, de repente, Rodrigo, se as pessoas querem fazer perguntas também, para a gente sair aqui só do nosso papo. Tem uma pergunta aqui, por exemplo, uma pergunta não, mas um comentário da Maranhense, que está me chamando a atenção, que, de repente, algumas pessoas também podem estar pensando isso, que eu acho legal, que ela fala assim, Rodrigo, a sua cultura cinematográfica é fantástica, mas talvez por isso, na sua fala, você faz muitas digressões.
às vezes ficamos atordoados, embora elas enriqueçam bastante a conversa. Eu queria comentar isso. Eu, assim, não sou o Rodrigo, porque para o Rodrigo comentar isso é difícil, porque o Rodrigo é o Rodrigo. Ele já falou isso. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente... isso que eu acho que é a mágica aqui do Rodrigo também, e quando a gente vai ver uma aula dessa, eu acho que as melhores aulas são aquelas aulas que a gente não entende completamente. A gente não está aqui para entender tudo completamente. Quer dizer, não é uma aula técnica que a gente está para aprender uma coisa. Não, a gente está aqui para ser provocado. Então, eu acho muito interessante que tenha esse lado, que é que nem um filme. Eu acho muito bom quando a gente sai do cinema, justamente, por que a gente para no barzinho depois de ver um filme? Porque a gente não entendeu alguma coisa, porque a gente quer discutir alguma coisa. Quantas vezes eu não vi um filme, sei lá, com a minha namorada, aí a gente sentou, eu vi um filme completamente diferente do filme que ela viu. Completamente diferente. Às vezes acontece isso. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal, e eu estou fazendo esse comentário mais para, assim, para ver, para as pessoas abraçarem a própria angústia ao não entender alguma coisa. Porque é isso que a gente está se propondo. Quer dizer, é uma crítica, é muito mais do que ler uma crítica do Rodrigo sobre The Killers of the Flower Moon. Quer dizer, você vê uma crítica para já aprofundar o entendimento de uma obra. Pô, quando você está 2 horas no Zoom com o crítico em pessoa, poxa, isso é muito mais profundo. Né? Então, eu acho isso uma coisa muito legal. A ideia de uma crítica, a ideia de uma aula é provocar perguntas. As aulas existem para isso, né? Mas eu acho que o que a Maranhense aponta é um outro ponto, assim. É o fato de ficarem muitas pontas soltas. E eu acho que isso aqui foi de propósito, Maranhense, vou usar esse nome, tá? Que é como você se descreveu. Porque, na verdade, esta aula é um trailer. O curso é que é exatamente a grande aula. Estou levantando vários pontos. Se a gente for parar para pensar, o que eu falei? Questão da lealdade, um viés sociológico, usar o cinema para fazer geografia, essa questão final da projeção da expectativa, o diálogo em diferentes gêneros narrativos e imprimir nesses gêneros uma estilização autoral muito particular, e o quanto essa estilização cabe além da tela grande na televisão e nos streams. Ou seja, tudo que você sentiu como digressão eu chamaria de um efeito trailer, onde a gente vê fragmentos de um conceito para a gente construir num espaço maior, que é a experiência de um filme, essa vivência. Vou fechar aqui lembrando que a gente tem agora mais um bate-papo, mais um tempo, eu estou aí com vocês para responder perguntas. E, André, acho que a melhor maneira das pessoas conhecerem a gente é no www.cinema365.com.br/máfia. Agora, galera, a melhor maneira disso aqui melhorar é vocês deixarem sugestões de vocês. Por isso que, Maranhense, você entrou aqui como uma protagonista aqui nesse nosso momento final, porque foi muito bacana a colaboração que você trouxe, a reflexão que você trouxe, ajuda a gente bastante aqui a se problematizar, né, e nos problematizar como um grupo, acho que isso é o mais legal. Galera, boa noite a todas, todos e todas. Só queria lembrar uma coisa. André, esse aqui é um ponto acho que importante. Não existe pré-requisito no nosso curso. Todo mundo pode assistir. A ideia, meu único requisito é você gostar de cinema e ter paciência para rever cenas que a gente já viu. E, ponto 2, que é uma sugestão. Todo mundo, sempre que a gente faz as pesquisas, aponta algum streaming que quase todo mundo tem. E pelo que a gente nota, todo mundo tem ou pode ter acesso à Netflix. Então, eu queria deixar 2 sugestões desse universo da Netflix. O primeiro é Bugsy, com Warren Beatty, que está Bugsy, que está na Netflix, tá? E o outro, que é Bugsy com Warren Beatty, é um filme espetacular. A outra referência que eu acho muito boa para a gente discutir é um filme chamado Nada Santo. Vejam esses 2 filmes e a gente volta a conversar na semana que vem, mas hoje a gente já tem um tempinho. Luiz, obrigado. Letícia, obrigado. Ricardo, André, tamo junto. Valeu, galera. Obrigado, hein? Tá, a gente vai conversar um pouquinho mais lá no nosso chat de WhatsApp, porque o Rodrigo, só para vocês saberem, que horas são aí, Rodrigo? O Rodrigo são 2 horas. Vai dar 3 horas. São 3 horas da manhã. Então, Rodrigo, super obrigado também pelo esforço de estar aqui online com a gente às 3 horas da manhã aí na Itália.
Não, a gente fica mais tá meia até num hora lá cenário, falando. você tá Tá? num cenário meio David Lynch aí com essa cortina vermelha aí do seu lado e tal, tá uma coisa meio Twin Peaks aí. Mas, enfim, até na própria terra da máfia, né? Só faltava você estar aí na Sicília. A máfia de Milão, como é que tá? Mas, enfim, eu joguei lá nos grupos de WhatsApp o link para quem quiser se inscrever no curso. Então, tá lá o link nos grupos. Botei aqui no chat também. E, sei lá, se o Rodrigo puder ficar mais uns 15, 20 minutos... Meia hora lá respondendo com algumas vocês, perguntas lá. Porque tem aqui alguns comentários, mas acho que a gente pode responder lá na conversa, tá bom? Então tá. Valeu, Obrigado, galera. gente. Valeu. Tchau. Boa noite.